Então, a gente vai querer calcular a derivada dessa função. O que eu queria assim, destacar para vocês aqui é assim, ó. Se essa função fosse, ao invés de ser 1 sobre x aqui, se fosse uma constante, se fosse x elevado a a, né? X elevado a qualquer número real, qual seria a derivada dessa função? Se fosse x elevado a a, como que seria a derivada? Escrevam aí no chat, se quiser abrir o áudio. Como seria a derivada dessa função? Perfeito, Perim. A x elevado a a menos 1, né? Agora, se fosse a elevado a x, aí é a função exponencial, derivada a elevado a x vezes ln de a, né? Isso, aliás, é bom destacar porque às vezes acontece da gente se confundir, né, com essas duas coisas, né? Principalmente quando a gente está começando a trabalhar com as funções exponenciais, confunde, né, Daniel? Assim, mas, pô, assim, à primeira vista dá a impressão que a derivada de a elevado a x vai ser xa elevado a x menos 1, né? Porque é um negócio que é parecido, só que o que a gente precisa perceber é que onde está a variável e onde está a constante inverte. A gente está destacando aqui a diferença entre esses dois tipos de função, né? Eu posso ter um a elevado a x e eu posso ter um x elevado a a, né? Aqui é função exponencial, aqui é função potência, né? Na exponencial, a base é fixa, é constante, varia o expoente. Na função potência, a base é variável e o expoente é fixado, o expoente é constante, né? Se eu quero derivar a exponencial, isso aqui é a elevado a x ln de a. Já para derivar a potência, aplicamos a regra do tombo, né? Ou seja, a derivada aqui é a x elevado a menos 1. Ok? Agora sim, ó, o que a gente quer derivar é essa aqui. Essa aqui é a que a gente quer fazer no fim das contas. Mas vamos fazer uma anterior, antes de fazer essa. Vamos derivar essa função aqui, ó, y igual a... Eu vou escolher uma base, vou escolher a base e, né, que é a melhor de todas, né? Elevado a 1 sobre x. Se é e elevado a 1 sobre x, quem seria a derivada? Quem seria, né, y'? Quem seria a derivada de e elevado a 1 sobre x? Ah, a derivada de e é ele mesmo, então é e elevado a 1 sobre x. É isso? Essa derivada aqui é e elevado, derivada dessa função é e elevado a 1 sobre x? Não. E por que não? Porque aqui a gente tem uma função composta, né? Até tá rolando uma discussão lá no chat de, poxa, esse negócio de como é que enxerga a função de dentro, função de fora no exponencial, né? Para mim, assim, a melhor forma que eu tenho, particularmente, de enxergar isso é pensar nas funções como maquininhas. Maquininhas que você coloca uma entrada, essa maquininha processa aquilo e retorna uma saída. E aqui, no caso, eu tenho duas maquininhas. Aquela que pega o cara e faz o exponencial do cara, e tem a maquininha que pega o cara e leva em 1 sobre o cara. São essas duas maquininhas que a gente tem aí. E a gente está compondo as duas. Quem seria a de dentro e quem seria a de fora? A de dentro é aquela que a gente aplica primeiro no processo de composição. E a de fora é a que a gente aplica depois, em seguida, né? Então, aqui no caso, eu faria assim. Então, eu pego um x e eu coloco dentro de alguma maquininha aqui, né? E obtenho uma saída. Essa saída eu coloco dentro da segunda maquininha e obtenho a saída final, que eu sei que é e elevado a 1 sobre x. A dúvida aqui é, quem eu coloco primeiro, quem eu coloco... A galera já está até botando ali o valor da derivada, perfeito, tá certinho, vocês colocaram. Quem eu coloco
nessa primeira maquininha, são duas funções. É a exponencial e elevado a coisa, e a outra função é a função 1 sobre a coisa. Né? Quem eu coloco aqui e quem eu coloco aqui para que no fim saia e elevado a 1 sobre x. Então eu pego o x. Qual vai ser a primeira operação que eu vou fazer com o x? Eu vou fazer e elevado a esse cara, ou eu vou fazer 1 sobre esse cara? Qual é das duas, qual que a gente vai ter que fazer primeiro aqui? É 1 sobre x, né? É 1 sobre x. Então, aqui a gente vai fazer, vai aplicar, né, a maquininha 1, que faz 1 sobre o cara, que a gente põe ali, né? A saída vai dar 1 sobre x. Se eu coloco o x na maquininha que considera o inverso multiplicativo do cara, que leva no inverso multiplicativo do cara, a saída vai ser 1 sobre x. Agora, eu pego 1 sobre x e coloco na segunda maquininha. Essa segunda maquininha, ela pega e eleva ao cara que você colocou como entrada nessa maquininha, né? O que ela vai dar como saída? Justamente o que a gente quer, né? 1 sobre esse cara, exatamente, Danilo. Então, então, beleza, né? Mas então essa é a função de dentro. A função de dentro aqui é 1 sobre x. E a função de fora é a exponencial. Se eu fizesse ao contrário, eu ia ver que não ia dar a mesma coisa. Ia dar diferente. Se eu colocasse primeiro o exponencial aqui, ia sair e elevado a x, né? Aí eu vou aplicar agora o e elevado a x na maquininha que considera o inverso. Ia sair aqui e elevado a menos x, ou 1 sobre e elevado a x. Né? Então é diferente. E elevado a 1 sobre x é diferente de 1 sobre e elevado a x. O que muda aí é a ordem. As funções que eu estou compondo são exatamente as mesmas. Mas eu mudei a ordem, muda a função. Né? Então quem é a função de dentro aqui? A função de dentro é a 1 sobre x. E a função de fora é o exponencial. Né? Se você tem um e elevado a qualquer coisa, a coisa que está no expoente é a função de dentro, sempre. Né? Então, na hora de calcular a derivada, então, a derivada dessa função aí, né, a derivada de e elevado a 1 sobre x, é a derivada da função de fora aplicada na de dentro, né? Bom, derivada da função de fora, a função de fora é e elevado a coisa, e elevado a x. Quem é a derivada de e elevado a x? E elevado a x, ele mesmo. Só que é a derivada da função de fora aplicada na de dentro. Então, é e elevado no expoente, eu coloco a função de dentro, que é 1 sobre x, vezes a derivada da função de dentro, ou seja, a derivada do expoente. Derivada do expoente, né? A derivada do expoente, derivada de 1 sobre x, menos 1 sobre x quadrado, né? Então, a gente vai ficar com menos e elevado a 1 sobre x, dividido por x ao quadrado. Essa é a derivada nesse caso, quando a base é constante. E aí eu apliquei ali uma regra da cadeia e foi. Né? Quero derivar y igual a x elevado a 1 sobre x. O problema aqui nota que assim, essa função a gente não consegue expressar como composta de exponencial com potência. Você pode até tentar, assim, será que isso não é a composta de x elevado a com a função, sei lá, a elevado a 1 sobre x? Não é. Tenta fazer, você vai ver que não é. Né? Isso não é uma composta. E o problema aqui é que tem uma potência. Então, assim, sempre, isso aqui é um princípio de vida, tá, gente? É um provérbio chinês, inclusive, né? Se você tem problema com potência, aplica logaritmo, né? Leve isso para a vida, assim, se está com problema de potência, aplica logaritmo, que a chance de resolver é boa, né? Então, aqui estou com problema com potência, vou aplicar logaritmo. Logaritmo de qual base? 59, 27? Não, vamos aplicar a base E, que é a melhor, né? Então, aplico o ln dos dois lados, e vai ficar ln de y igual a ln de x elevado a 1 sobre x. E a hora que a gente aplica o ln dos dois lados, do lado direito dessa expressão, onde eu tenho ln de x elevado a 1 sobre x, eu posso usar a regra lá do logaritmo, o poderzinho, né, do logaritmo, e escrever isso aqui assim, 1 sobre x vezes o ln de x.
1 sobre x vezes ln de x. Tudo bem? Certo? Legal. Agora eu tenho essa igualdade. Vou derivar dos dois lados. Posso derivar dos dois lados? Essa igualdade? Concorda? Ah, mas por que você quer derivar dos dois lados? Olha, porque o meu objetivo era calcular a derivada dessa coisa. Então, eu preciso encaixar a derivada de alguma forma. E agora é o momento ideal. Então, vamos derivar aqui. Se eu usar a notação de linha, vai atrapalhar? Melhor usar Leibniz? Ou se eu usar linha... Então, assim, sempre que você usar a linha aqui, perceba que a gente tem uma segunda variável y. Você precisa ter sempre bem claro para você quem é a sua variável independente. Nesse caso, x. Né? Se você tem isso bem claro, você pode usar a linha que não tem problema. Exatamente, y' sobre y. Né? Esse aí já vai ser o valor da derivada, né? Então, derivada do lado de cá, né? Mesmo que derivada disso, que é o mesmo que derivada disso. Agora, lá no primeiro termo ali, né, dessa sequência de igualdades, eu derivo, aqui eu tenho que aplicar uma regra da cadeia, e o resultado da derivada dá justamente o que o Renato colocou, vocês concordam? Essa derivada de ln de y é y' dividido por y, concorda? Né? O que a gente usa aqui? Regra da cadeia, né? Derivada da função de fora, aplicada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. A função de fora aqui é o ln, e a função de dentro é y. Né? Então, derivada da função de fora aplicada na de dentro, derivada do ln de y vai dar 1 sobre y, né? Vezes y', ou seja, y' sobre y igual... Agora, a derivada ali, Guilherme já calculou ali pra gente, não é isso? Ou não foi? Não, não foi essa, né? Foi outra. Derivada de 1 sobre x vezes ln de x. Regra do produto, né? Derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Concorda? Vai dar isso aí? Beleza. Podemos até melhorar um pouco isso, né? Escrever isso aqui assim. 1 sobre x ao quadrado, posso pôr em evidência, né? Esse 1 sobre x ao quadrado aqui vai ficar menos ln de x mais 1. Essa é a expressão ali da derivada. E do lado esquerdo, tá lá, y' sobre y. Y' não é a coisa que a gente quer calcular, né? Então, eu vou passar esse y para o outro lado. Isolar o y' do lado de lá. Vai ficar assim, ó. Y' igual a y dividido por x ao quadrado vezes menos ln de x mais 1. Certo? Ah, mas quem que é y? Porque a gente não gosta de deixar assim, né? Principalmente se a gente tem a expressão explícita da função. Quando a função está dada implicitamente, às vezes a gente não tem escolha. Eu não saberia, por exemplo, dizer quem é o y, mas nesse caso não. Y é x elevado a 1 sobre x. Então, troca, né? Escreve aqui, então, x elevado a 1 sobre x, dividido por x ao quadrado, vezes menos ln de x mais 1. Menos ln de x mais 1. Agora, vamos fazer um negócio aqui para a gente ver o que acontece. Então, suponha que a gente queira derivar essa expressão, essa função aí, né? E suponha que você queira derivar x, né, elevado a 1 sobre x. Mas aí, você não se dá conta de que esse x aqui embaixo é variável. Você acha que ele é constante, né? E aí você fala, bom, como é que deriva isso se o x fosse constante? Como é que deriva essa expressão se acontecesse do x ser constante? Vocês conseguiriam fazer esse exercício? Imagina, por exemplo,
no lugar do x, um a, uma constante. Qual seria a derivada dessa coisa aí? Qual seria a derivada dessa coisa se o x fosse constante? Olha só, se esse x fosse constante, essa derivada, isso seria derivada de uma exponencial, né? Então seria assim, a derivada ficaria x elevado a 1 sobre x vezes ln de x. No lugar, o x seria o a constante, né? Então, a derivada de a elevado a elevado a x é ln de a. Só que aqui também, ó, o expoente não é só x, é uma função. Então, tem que usar a regra da cadeia, ou seja, tem que multiplicar pela derivada do expoente. Essa seria a derivada, né? Essa seria a derivada se aqui, no lugar de x, fosse uma constante, né? Posso até concluir essa conta aqui, ia ficar assim, menos x elevado a 1 sobre x ao quadrado, vezes ln de x, né? Se no lugar do x fosse uma constante, a derivada seria isso. Agora, se no lugar do expoente fosse uma constante, como seria a derivada? Agora sim, se consagra, Marcelo. Como seria a derivada se no lugar de 1 sobre x fosse uma constante? Então, se fosse assim, né? Então ficaria assim, x elevado a 1 sobre x derivada. Se o expoente fosse constante, seria a regra do tombo, né? A derivada ficaria assim, 1 sobre x vezes x elevado a 1 sobre x menos 1. Regra do tombo é isso, não é? Concordo? Beleza. Isso aqui dá até para melhorar. Aqui sim eu concordo com quem que tinha feito aquela conta? Renato, né? Renato, aqui é legal a gente fazer a conta aqui, porque vai aparecer alguma coisa aqui, né? Ó, isso aqui vai ficar assim. Esse 1 sobre x eu posso fazer x elevado a menos 1, né? Então isso aqui vai ficar x elevado a 1 sobre x menos 2. Ou seja, x elevado a 1 sobre x vezes x elevado a menos 2. Né? Que se eu quiser eu posso escrever como x elevado a 1 sobre x dividido por x ao quadrado. Né? Dividido por x ao quadrado. Era isso que aparecia. Só que nem a coisa de baixo é constante. Se a coisa de baixo fosse constante, a derivada seria o que está na linha de cima. E nem o expoente é constante. Se o expoente fosse constante, a derivada seria o que está na linha de baixo. Nenhuma das duas expressões é a derivada, de fato, dessa função. Mas soma as duas para ver o que acontece. Soma a coisa que está em cima com a coisa que está embaixo. Ou melhor, soma a coisa que está embaixo com a coisa que está em cima. O que dá? Dá a derivada ou não? Se eu somo isso com isso, dá essa coisa aqui? Sim ou não? Lógico, do porquê que... Então, assim, primeiro, isso aqui dá certo. Se você soma isso com isso, dá a derivada, né? Ah, mas era só porque era x e porque era 1 sobre x. Não. Pode ser qualquer função f de x elevada a qualquer função g de x. Isso sempre vai dar certo. Vamos lá, né? Y igual a uma função f de x, né, elevado a uma função g de x. Qual é o procedimento único que a gente tem para poder calcular essa derivada? Eliminando o expoente. E eu elimino o expoente aplicando o logaritmo. Então, assim, vocês vão perceber que o que eu vou fazer aqui é exatamente a mesma coisa que a gente fez antes. Né? Vou aplicar o ln dos dois lados, vai ficar ln de y. Já vou aplicar a regra do tombo lá do logaritmo, tá? E escrever isso aqui assim, g de x vezes ln de f de x. E aí a gente deriva dos dois lados. Deriva aqui dos dois lados. A hora que derivei dos dois lados, a gente vai ficar assim.
Derivada do lado esquerdo é a mesma coisa que apareceu antes, né? Ou seja, isso é y' sobre y. E do lado direito, regra do produto de novo, né? Derivada da g vezes o ln de f de x mais a g vezes a derivada do ln de f de x. É função composta, né? É a derivada do ln aplicada em f de x vezes a derivada de f, né? Vezes f' de x. Posso já escrever isso aqui assim, ó, f' de x dividido por f de x? Tudo bem? Né? É a derivada do ln aplicada em f de x, que é 1 sobre f de x, vezes f' de x. Né? E agora a gente passa o y para o lado de lá. Né? Passando o y para o lado de lá, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Vou passando o y para o lado de lá, vai ficar y' igual. Tranquilo, Humberto. Obrigado pela presença, viu? Então, y' vai ser igual a y, que multiplica g' de x, vezes ln de f de x, né? Mais g de x, vezes f' de x, dividido por f de x. Esse é o valor dessa derivada, né? Que a gente pode reescrever assim, ó. Então, vai ficar, no lugar de y, eu vou escrever quem é y, né? É f de x elevado a g de x. E eu vou distribuir naquela expressão. Então, eu vou escrever isso aqui assim, f de x elevado a g de x, que é esse y que está aqui, vezes g' de x, né? Vezes g' de x, vezes o ln de f de x, mais y de novo, f de x elevado a g de x, vezes o que está lá, né, g de x, vezes g de x, vezes f' de x, sobre f de x. Sobre f de x. Tudo bem? Né, da última passagem para essa, eu só distribuí o y, né? E troquei. No lugar de y, escrevi f de x elevado a g de x. Legal. Agora eu vou só reescrever essas duas expressões. Então, essa derivada dá a soma de dois termos. Eu vou reescrevê-los assim. O primeiro, eu vou só inverter ali, vou escrever isso aqui assim, ó. F de x elevado a g de x, vezes ln de f de x, né, vezes ln de f de x, vezes g' de x. Agora, olha bem para essa expressão. E faça de conta que no lugar de f de x é uma constante, a. Certo? Esqueça que tem f de x aí. Onde tem f de x, enxerga uma constante. Coloque e, né, se preferir. Né? Aliás, não coloca e não, porque senão você não enxerga isso aqui. Né? Coloca 2. Coloca uma constante a. Né? A derivada de a elevado a g de x. Vocês concordam que seria a elevado a g de x, ln de a, vezes g' de x? Porque tem a regra da cadeia, tem que derivar o expoente. Né? Então, isso aqui é a derivada dessa função, seria a derivada dessa função se a fosse constante. Né? Mas ele não é. Agora, vamos olhar para a outra expressão. Né? A outra expressão, vê se vocês concordam que eu poderia escrever ela assim, ó. G de x vezes f de x elevado a g de x menos 1 vezes f' de x. Primeiro só compara, tá?
essa expressão aí com a de cima, com o segundo termo lá em cima, é a mesma coisa? Sim ou não? É a mesma coisa, não é? Agora, sim, faça de conta que g de x é uma constante. Onde você está vendo g de x, enxergue uma constante. Enxergue a. Né? E aí deriva a função f de x elevado a a. Quem seria a derivada de f de x elevado a a? A, f de x elevado a menos 1, vezes a derivada da f, né? Porque é a função composta. Né? Incrível, né, Danilo? Nossa, mas dá certo. Dá certo sempre. Ó, eu fiz aqui com uma, assim, no lugar de f de x e de g de x, você pode colocar quaisquer funções que você queira. Né? E é assim o processo do cálculo das derivadas, dessas derivadas. Né? Então, assim, aquilo que é, assim, para garantia, né, de que funciona sempre. Pega a função, aplica o ln dos dois lados e calcula. Né? Mas, assim, a gente pode entender isso aqui como sendo a regra de derivação para esse tipo de função. Né? Como é que deriva uma função do tipo f de x elevado a g de x? A primeira parcela é, você deriva como se a de baixo fosse constante. E vê o que dá. Soma com a derivada que seria se a de cima fosse constante. E aí, essa derivada é a derivada de f de x elevado a g de x. Certo? Quem se sentir confortável de usar, estou calculando derivadas aqui, de usar, assim, essa regra já direto, fica à vontade. Né? Mas a derivada de x elevado a x. Né? Quem que é derivada de x elevado a x? Bom, usando essa regra aí, primeiro eu vou derivar como se o x de baixo fosse constante. E aí a derivada fica x elevado a x, ln de x. Mais, agora eu vou derivar como se o x de cima fosse constante. Então cai o x, né? Então vai ficar x vezes x elevado a x menos 1. Certo? Só que x vezes x elevado a x menos 1 é a mesma coisa que x elevado a x. Então isso aqui vai ficar x elevado a x, né? Que multiplica ln de x mais... Concordam que aqui também vai dar x elevado a x? Concordam? Então essa derivada vai ficar x elevado a x vezes ln de x mais 1 ou 1 mais ln de x. Aqui não tem problema, né? ln de x mais 1. Essa é a derivada dessa função.